O que eu geralmente gosto de fazer é pensar igual eu falei aqui, ó, são listas. Eu tenho uma lista de matrizes, e aí cada matriz eu faço virar como se fosse um elemento. Aí, isso é um elemento? Vou multiplicar elemento por elemento. Mas essa multiplicação elemento por elemento não é bem uma multiplicação, é uma multiplicação matricial, porque esses elementos são matrizes. Então, aqui, aí a regra, que é a regrinha até que o NumPy passa para o broadcasting, é essa daqui. Você vai pegar as dimensões lá no fundo, né? As últimas dimensões. Precisa... Cadê? Tinha a regra aqui, ué. Aqui. As dimensões são iguais ou... você vai de dimensão por dimensão, você vai fazer esse check. Se elas são iguais ou se uma delas é igual a 1. Então, por exemplo, esse cara aqui, para mim, é um bom exemplo de entender o broadcast. Esse cara aqui é um vetor, então dimensão 1, mas com tamanho 4. Esse cara aqui eu só fiz um reshape nesse mesmo vetor para ele virar uma matriz de 4 por 1. Tá? É só a representação dele ali, só o jeito que ele está colocado na memória que é diferente. Mas ele continua sendo um vetorzinho, só 4 elementos. Certo? Aqui o y vai ser um vetor de tamanho 5. E o z vai ser uma matriz de tamanho 3 por 4. Aí aqui eu mostro o formato, né, o tamanho do y. Qual que é o shape dele? Vai ser 5, que é um vetor. Qual o shape do x? 4. Se eu tentar multiplicar os dois, não dá certo. Por quê? Porque eu vou olhar as dimensões e vou falar, elas são iguais? Não, elas são diferentes. Alguma delas é 1? Não. Então não tem como fazer broadcast. Se não tem como fazer broadcast, não tem como executar essa operação de multiplicação. De matrizes, no caso, né? Ou nem elemento por elemento, porque ele não consegue fazer broadcast. Ele vai colocar erro de valor, os operandos não podem ser broadcast, né? Não podem sofrer broadcast juntos, por conta que os formatos deles são 4 e 5. Beleza. Mas se eu pegar, é a mesma informação, tá vendo? O x, lá o meu vetor, eu só fiz um reshape dele de 4 para 1. Se eu pegar esse cara e tentar multiplicar aqui pelo y, ele vai dar certo. Ah, mas por que ele vai dar certo? Porque vamos fazer lá a regrinha. 1 e 4. Ou 1 e 5. Eles são iguais? Não. Algum deles é 1? Sim. Ah, então dá para fazer o broadcast. Como é que eu faço o broadcast? Eu vou pegar... depende da operação. Mas... deixa eu ver se aqui tem como é que faz o broadcast. Quando um deles... aqui são todos iguais, aqui não dá para fazer. Aqui, quando eles são 1... aqui, um deles é 1 e esse aqui é maior do que 1. Aí você vai... ou você vai, se fosse para fazer elemento a elemento, ou você vai repetir todo mundo daqui, ó, as 4 vezes, até virar um 3 por 4 por 1, mas com os dados iguais ao y aqui, nessa dimensão. E aí você vai fazer elemento por elemento, e até virar 5 por 5 também, porque não existe esse cara aqui, ó, mas ela já é a mais externa. Então é como se eu posso acrescentar um 1 nele aqui, e aí volta a pegar, a cair nesse caso aí daqui, de que um deles é igual a 1. Tudo bem? Não? Ficou confuso? E aqui eu vou conseguir fazer o broadcast. Esse caso, eu não preciso fazer broadcast. Por quê? Porque eles já estão iguais. Certo? Então, isso daqui, para operações elemento por elemento, funciona. Se eu tentar fazer um matmul aqui, vai funcionar? Não. Por quê? Porque essa matriz aqui não consegue multiplicar por essa. Para eu multiplicar essa por essa, eu teria que fazer um transposto nessa daqui. Certo? Essa por essa. Ou, se fosse o contrário, um transposto nessa daqui. Lembrando que são coisas diferentes. Certo? A ordem importa. Para esse caso aqui,
Não tem como. Por quê? Porque as dimensões não são iguais, começando sempre da mais da direita para a esquerda. Porque as dimensões não são iguais e nenhuma delas é igual a 1. Então não tem como, e x e y não são broadcastable. Você não vai conseguir fazer broadcast para fazer operações elemento por elemento. E nesse caso, muito menos matricial, porque não tem como fazer mesmo. Depois, se for colocar aqui, ó, nesse caso em que eu tenho um tensor que tem uma dimensão a mais do que o outro, vou lá para o final e pego. Essa dimensão é igual a essa dimensão? Sim. Então até aqui tudo bem. Essa é igual a essa? Não. Mas uma delas é igual a 1? Sim. Então tudo bem. Essa é igual a essa? Sim. Essa é igual a essa? Não. Por quê? Porque essa nem existe. Mas quando não existe, eu consigo fazer ela virar igual a 1. Essa é igual a essa? Não. Mas uma delas é igual a 1? Sim. Então tem como fazer o broadcast. Aqui é que tem que tomar cuidado. Porque de vez em quando, você sem perceber faz um monte de coisa que dá para fazer broadcast e você não queria que fizesse broadcast, e aí ele faz a conta, te dá o resultado e você fala, eu não tenho ideia por que esse resultado está louco. E aí você tem que ir atrás, que provavelmente foi um erro de broadcast. Ok?